ó Pai, nós queremos orar, ó Pai, Senhor, a Ti, agradecendo por esses dízimos, por essas ofertas, ó Senhor, por esses pedidos de oração, ó Senhor, na certeza de que nós dependemos de Ti, Senhor, na certeza de que tudo vem de Ti, Pai, e que o nosso viver, que o nosso andar, nosso caminhar, que o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Louvado seja o Senhor por esse culto, Senhor. Louvado seja o Senhor porque nos trouxe a Tua casa com segurança, ó Pai. E que o Senhor esteja, Pai bendito, nesse final de ano, nos dando uma porção redobrada, Senhor, para estarmos cheios da Tua glória no ano que se inicia, Senhor. Abençoa cada família aqui presente, ó Pai. Abençoa, Pai bendito, aqueles que não puderam estar por motivos que o Senhor sabe, Senhor. Que a Tua honra e a Tua glória seja para sempre em cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos aproveitar que estamos em pé, vamos fazer a leitura a uma só voz do Salmo 93. Leamos. Reino Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos continuar cantando. Vamos cantar que nós confiamos no Senhor e que, assim como os montes de Sião, nós não nos abalamos. Vamos entoar esse cântico ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico.
Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Antes de mais nada, minha palavra de carinho ao grupo que veio aqui para estar nos conduzindo nesse momento de cântico, com as dificuldades que eles puderam estar enfrentando, porque havia uma determinada escala, a escala acabou furando e eles se viraram muito bem, até com alguém que veio dos Estados Unidos e que agora é que foi rapidinho montaram ali o instrumento e se viraram. Os irmãos e as irmãs perceberam que nós fizemos bem abreviado, exatamente pela dificuldade que nós encontramos em termos assim de cânticos que poderiam ser cantados. Isso não significa que no dia 31, no culto do dia 31 às 23 horas, nós não vamos ter os cânticos. Vamos sim. Aí tem um pouco mais de tempo para estar se preparando, né? Então, minha palavra de carinho ao Gabi, que está lá em cima, que vocês não viram, como costuma se dizer, quem está lá em cima quase não se vê. O Gabi também esteve nesse período aqui um pouco antes do culto, até avançando no horário pelas dificuldades. O Gabi, assim como os outros, estavam fazendo aquilo que o mineiro costuma dizer, assoviando e chupando cana, né? Assoviando e chupando cana, como se isso fosse possível, mas há determinadas razões, há determinadas ocasiões que você acaba fazendo isso. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, com as irmãs, um texto em Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Isaías capítulo 49. Nós estaremos lendo versículos 8 a 18, apenas estes 10 versículos 8 a 18 do capítulo 49 do livro do profeta Isaías. Assim como estamos, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, Pai de infinita bondade e misericórdia, a Ti seja sempre, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós te adoramos porque Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és Santo, Tu és revestido de poder, de majestade, Tu és amor, Tu és misericórdia, Tu, ó Pai, és a razão da vida de cada um de nós. Por isso nós Te adoramos e Te glorificamos, ó Pai, e glorificamos e queremos que o Teu nome seja sempre santificado. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua sustentação maravilhosa na vida de cada um de nós. Louvamos, ó Pai, porque o Teu carinho tem se manifestado na vida de cada um de nós, através de bênçãos que vão dando sentido, Senhor, a cada momento. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos, ó Pai, com dificuldades e momentos que estamos até tranquilos, mas é a Tua bênção, é o Teu carinho, é, ó Pai, o Teu amor que vai dando sentido à vida de cada um de nós.
Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Queremos te louvar a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs presentes aqui nesse instante de louvor, de ação de graças. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, ó Pai, esteja muito presente na vida de cada um de nós. Estaremos, ó Pai, lendo a tua palavra nesse instante e suplicamos, ó Deus de amor, que a tua graça, o teu Espírito Santo inunde os nossos corações, para que, ó Deus de amor, nosso Pai querido, nós possamos, sentindo essa tua graça, sentindo o teu Espírito Santo, nós possamos entender a tua palavra e aquilo que tu queres transmitir às nossas vidas nesta noite. Suplicamos, ó Pai, estas bênçãos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos, os irmãos que chegaram um pouquinho depois, nós tivemos que fazer uma mudança na forma, né, do culto. Então, muito embora já tenham retirado as ofertas, não significa que os irmãos não possam colocar as ofertas, e a oração que o Marcão fez atinge também a sua oferta e a sua vida. Isso é fé, tá? É fé. Isaías 49, versículos 8 a 18. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas, para dizer aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Porque os que deles se compadecem os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os seus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos lhe compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses te vestirás como de ornamento, e deles se cingirá como noiva. Agora vamos dar uma chegadinha lá no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Diz assim: logo a seguir, isto é, logo depois da primeira multiplicação dos pães, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado,
a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Que o Pai de amor, na sua misericórdia, no seu amor, dispense a sua graça, o seu Espírito nas nossas vidas, porque a sua palavra já é abençoada e abençoadora. Nós é que precisamos realmente da graça e do poder de Deus. Amém? Vai chegando o final do ano, é momento que começa a se pensar, como é que foi a minha vida? Como foram os meus negócios, os meus projetos, os meus planos? Como é que estão todas essas coisas? E às vezes tem-se a sensação de que Deus se esqueceu desta pessoa. É uma sensação muito desagradável, mas que ninguém está isento de passar por uma experiência assim. Se eu perguntasse aqui quem é que já sentiu, eu seria um dos primeiros a levantar as mãos. Não por uma, nem duas, nem três vezes, em que, dando uma olhadinha, às vezes na própria situação, enquanto a coisa estava ali difícil, a situação, um momento bastante difícil, às vezes a sensação que se tem é que Deus se lembrou de todo mundo, fez maravilhas, mas se esqueceu de mim. Se esqueceu de mim. Esse é uma sensação desagradável, para ser honesto, horrível esta sensação. Israel passou por uma experiência assim. Israel, na sua história, teve vários momentos em que foi dominado por algum poder político externo. Fora as brigas pelo poder político interno, teve potências estrangeiras que em diversos momentos foram e tomaram conta ali daquela terra. Os irmãos e as irmãs se lembram que nós chegamos até a comentar que Israel está colocado numa parte ali daquela região ali do Mediterrâneo, que naquela época em que não existia helicóptero, avião, nem jipe, nem carro nem um buggy para andar na areia, eles tinham que necessariamente estar passando por terra mais firme e terra onde houvesse alimento e água. Então as potências do norte, quando queria vir e dominar, no caso o Egito, necessariamente tinha que passar ali por Israel. Quando o Egito queria dominar as potências do norte, não tinha outro caminho. Teria que passar ali pela terra do povo de Deus, por Israel,
porque ali é terra firme, é terra que tem água, é terra que dá para se colher alimento. Então eles não tinham, é como se fosse assim, dois funis se encontrando pela parte estreita do funil. Não tem como, para sair ali tem que passar por aquele lugar. Então, constantemente eles estavam em situação de grande perigo. E aqui nesse momento, eles estão sob o domínio da Babilônia. Estão sob o domínio da Babilônia. Agora deu para enxergar bem mesmo aqui. Estava tentando. Obrigado, e quem acendeu a luz para não fazer a brincadeira, né? Mas obrigado. Então, esse período aqui foi um período bastante difícil, esse período cobre aproximadamente os anos 740 a 720 antes de Cristo. Então, um período que a Babilônia estava ali. E nesse período, um dos profetas que estavam atuando ali no povo de Deus era exatamente Isaías, que morreu aproximadamente ano 680, cerrado numa árvore oca que ele se escondeu, e Manassés descobriu e mandou cerrar a árvore com ele dentro. A morte tremendamente horrível. A Bíblia não fala desse fato, é a história que registra, tá? A história que registra. E aqui Deus está dizendo para o povo: gente, eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês. E eu tenho promessa para vocês. Será que o povo se firmou nessas promessas? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Na verdade, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Deus, várias vezes, continua acontecendo com o povo de Deus hoje, que somos nós. Nós, o povo de Deus hoje, diversas igrejas cristãs, pelo menos. Quem aceita Jesus como único Senhor e Salvador, deixa eu especificar um pouquinho mais, né? Então as igrejas, o povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, é o povo de Deus hoje. E esse povo volta e meia cai no mesmo erro do povo de Israel, de esquecer as promessas, de que Deus fez uma promessa de estar conosco até o final dos séculos, até o final dos tempos. Sempre estaria conosco. Então esse é um detalhe que nós vemos constantemente, e às vezes condenamos até o povo de Israel, o povo de Deus do passado, mas nós muitas e muitas vezes nós também ignoramos as promessas de Deus e colocamos as promessas de Deus como se fosse uma coisa qualquer, colocamos num canto qualquer e enxergamos só os nossos problemas, a nossa realidade, o momento que nós estamos vivendo, e não conseguimos olhar e ver que o Senhor é maior do que todos os problemas, todas as dificuldades, do que tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento. E aí nós queremos que Deus esteja agindo dentro do nosso critério, dentro do nosso tempo, na nossa maneira, como se nós estivéssemos condições de aconselhar a Deus. E há um determinado momento até que Deus pergunta para Jó, mas em Isaías também há alguma coisa assim: por acaso eu pedi o conselho para alguém? Eu necessitei de alguém me aconselhar? Ele é todo onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o momento de agir, e como ele vai fazer todas as coisas. Mas nós costumamos esquecer, todos nós, sem exceção, costumamos esquecer. Às vezes nós até atropelamos a ação de Deus na nossa vida. Eu costumo brincar
como eu já fui pastor de região rural, eu costumo brincar assim, é como aquele agricultor que vai e planta a semente, quando começa a aparecer a primeira folhazinha, ele diz, deixa eu dar uma ajudazinha, e começa a puxar. Quando ele puxa, ele arrebenta o brotinho ali, a folhinha, pronto, acabou. Lá se foi. A semente vai ter que ter uma outra, um outro broto que vai crescer, e se ele aprendeu e deixar dar o crescimento próprio, vai tudo bem. Se não, mas às vezes nós fazemos assim, chegamos lá na folhinha e damos uma ajudazinha, que na verdade é uma atrapalhadinha, bem assim, né? Então é muito importante nós estarmos confiando em Deus. Ontem não, hoje pela manhã, nós estávamos comentando um pouquinho antes da escola dominical, que teve um grupo bom, viu gente? Teve um grupo mais ou menos de umas 16 pessoas, 17 pessoas, 14 aqui, né? Estávamos comentando um pouquinho antes da escola dominical, a experiência que a pessoa tem, de que quando está passando um problema, uma dificuldade, ela sente como se Deus fosse fraco na vida dela. E aí eu comentei, realmente essa é um componente humano. Deus nos criou assim. Deus é sempre mais forte no outro ou na outra. E isso faz com que nós estejamos sempre precisando uns dos outros. Quando eu estou num momento de dificuldade, de angústia, eu preciso que alguém esteja comigo. Por quê? Porque aquele momento, eu sinto que Deus é mais forte na outra pessoa que está ali. Olha, fica firme, Deus é fiel, Ele cumpre as promessas. Você pode passar pelas águas, mas elas não vão te submergir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Pelo menos não vai virar aí um churrasquinho queimadinho, não. Você pode levar uma chamuscadinha, mas faz parte de Deus aproveitar esse momento para te dar mais têmpera. E isso vai nos fortalecendo, evidentemente. Isso vai nos fortalecendo. É muito importante nós estarmos juntos, aproveitando os momentos para estarmos juntos, porque nós nos ajudamos uns aos outros, Isso é muito importante. E a igreja, corpo vivo de Cristo Jesus. Corpo vivo de Cristo Jesus. O que nos atrapalha, de certa forma, é a nossa incredulidade, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o que nos atrapalha é a nossa incredulidade. Isaías capítulo 30, versículo 15 e 16 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes, antes dizeis não, sobre cavalo fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Então Deus diz assim, calma, fica tranquilo, espera o socorro que vem dele. E aí, aproveitando o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia, de tribulação, de aperto. E eu não me recordo, sei lá, pelo versículo 10 do Salmo 46, que diz assim, agora estou olhando para o Reinaldo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o 10 mesmo? E chave bíblica viva.
aquietai-vos. Nesse momento, nós temos que até dizer assim: Senhor, eu quero me aquietar e me ajude. Eu quero me aquietar e saber que Tu és Deus. E eu quero que seja Deus, Senhor na minha vida. Senhor na minha vida. Mas nós não cremos tanto assim como deveríamos, né? É interessante que Jesus, em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: não é este. Eu copiei errado aqui. Deixe-me ver aqui. Eu vou olhar para a minha chave bíblica aqui, ele vai me ajudar. É um texto que Jesus fala assim, que quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé na terra? (18:7). 18:7, então eu acabei copiando errado assim. Então deixa eu ver aqui. 18. É isso mesmo. 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É sério que Jesus fala. E se referindo a seus discípulos e discípulas. Nós precisamos realmente ter mais comunhão com Deus e a preocupação de buscar mais o Senhor e não nos preocupar com a bênção. Se eu me aproximo, eu vou mudar até a comparação. Eu ia dizer assim: se eu me aproximo da fogueira, eu vou me aquecer, mas com esse calor eu vou dizer assim: se eu me aproximo do ventilador ou de um aparelho de ar condicionado, eu vou sentir os benefícios, porque eu estou próximo daquele aparelho de ar condicionado que vai dar aquela refrescância gostosa ali. É só me aproximar dele, eu não preciso chegar lá assim, eu quero ficar bem fresquinho agora, um ventinho. Não, é próprio dele. Nos aproximando de Deus, é próprio dele abençoar. Aproximando da luz, é próprio ser iluminado. Há muitas igrejas que estão se enchendo porque muita gente está dando ênfase na bênção, mas está errado. A ênfase é no Senhor. Como Ele vai nos abençoar, quando Ele vai nos abençoar, é questão dele, é soberania dele, e é confiar na bondade e na misericórdia dele. Mas é uma coisa que nós, como povo de Deus, como discípulos e discípulas, hoje, precisamos nos disciplinar para buscar. Não significa que nós possamos: Senhor, olha, eu estou precisando disso. Mas aquilo não pode ser o mais importante. O mais importante tem que ser a presença maravilhosa de Deus. Uma coisa que o profeta, chamado profeta messiânico, o profeta messiânico nos fala é que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu. E é interessante que o versículo 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Nós temos tido vários casos de mães abandonarem crianças das mais diversas. Isso não significa que ela não se esqueça. Mas ela pode esquecer? Se ainda vier a esquecer, diz o Senhor, eu não vou esquecer de ti. E o versículo 16
coloca de uma forma bem categórica: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante ti. Isto é, os irmãos e as irmãs, você lembra que os muros de Jerusalém, eles são famosos por ter aqueles buraquinhos lá onde eles vão e colocam lá. Hoje eles colocam os pedidos. Naquela época, como não tinha uma caneta, que eu não vou falar a marca, né? Não vou fazer propaganda, não tinha uma caneta, não tinha um lápis, não tinha alguma coisa, não tinha papel fácil. Eles iam lá e colocavam algum marco, ou chegava ali, mas nos muros, chamado Muros das Lamentações, estavam os pedidos lá. Os teus pedidos estão continuamente perante mim. É outra linguagem que poderia ter sido falada, mas na linguagem deles, muito forte: os teus muros estão perante mim. Os teus muros estão perante mim. E é interessante que há uma proibição em Levítico 19, 28, para não fazer gravar, não fazer marcas. Mas Deus quis mostrar assim, que eu estou fazendo alguma coisa indelével, que não sai, porque quando você grava alguma coisa, e vamos lembrar que na época aqui do profeta não existia rena, não existiam canetas, não existia essas tintas aí que você grava a pele, era na marca mesmo do ferro quente que chegava e marcava, como marca o gado até hoje. Então Deus está dizendo: eu coloquei na palma das minhas mãos, eu coloquei o teu nome. Eu coloquei o teu nome. Eu não me esqueci de você. O nosso nome está lá. É uma forma figurada que Deus usa para transmitir exatamente perante. Note bem que eu estou falando aqui, o que está muito na minha frente aqui são as minhas mãos, não essa, mas aqui, ela está aqui constantemente, né? Então, as minhas mãos estão perante mim, na comunicação está perante mim. Então, é que Deus está querendo dizer: diante de mim, o teu nome está, a tua vida está, além da lembrança dos pedidos, o mais importante, o teu nome, a tua vida está perante mim. Eu não esqueço de ti de forma alguma. A ação de Deus é uma ação miraculosa, milagrosa e maravilhosa. É interessante que naquele texto que nós lemos de Marcos, capítulo 6, depois que houve a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomam um barco e vai atravessar o mar da Galileia, ou de Tiberíades, ou o grande mar, ou o mar da Galileia. Vai atravessar, indo em direção a Cafarnaum, de Betsaida para Cafarnaum, que era a grande cidade onde Jesus se concentra o seu ministério. Quando eles vão atravessando, num determinado momento, vem uma tempestade. Note bem, ali estava, naquele barco, homens acostumados àquele mar. Estavam muito acostumados àquele mar. Uma vez nós fomos fazer um passeio lá por Cabo Frio, e nós queríamos passear de barco. E aí chegamos num daqueles barqueiros lá e falamos: nós queríamos atravessar, passear. Ele falou assim: hoje não. Mas por que não? Não, porque hoje está soprando um ventinho. Está sentindo esse vento? Estávamos, um ventinho muito agradável. A direção desse vento está dizendo para mim que vai haver tempestade. Aí fomos num outro, mesma coisa. Aí veio um outro, falou assim: não, esses dois estão errados, vão lá comigo porque vai ser um passeio tranquilo. Imagina esse ventinho fraquinho, aí vai dar alguma tempestade. E
os conhecedores de mar, né, falaram assim, então vamos, né? Então vamos. E aí entramos naquele barco e fomos passeando, tal, muito gostoso. Quando vai chegando na volta, gente, vocês nem querem imaginar. Nem querem imaginar. Nós estávamos pensando que os nossos poucos pertences já ia passar para a Érica logo, logo, sabe? Porque era tremendo, porque era um barco razoavelmente pequeno, com um detalhe muito interessante, que não tinha boia para todo mundo, né? Não tinha boia para todo mundo. E a gente pergunta, tem? Tem. O camarada fala assim, tem boia para todo mundo, né? Vocês sabem o que é esse gesto assim, né? Mas na verdade, na hora que alguém começou, que estava lá e começou a gritar de socorro e tal, desesperar, aquele negócio todo, nós não perdemos a calma, é bem verdade, né? O nosso coração estava meio agitadinho, mas pelo menos não apavoramos assim de socorro e tal, o que vai ser da gente? Mas tinha pessoas que estavam assim, para ter uma ideia. Deu para perceber como é desagradável passar por uma situação dessa. Você percebia a água assim, ó, né? Mais ou menos assim, bem na tua frente, é uma coisa tremenda. Esses homens aqui, que estavam atravessando esse mar, eles eram muito experientes, eles eram pescadores. E note bem, quando eles começaram a atravessar, era por volta de umas 5 horas da tarde, calculam os historiadores. E aí, quando chega na 4ª vigília da noite, significa que eles estavam lutando há 8 horas aproximadamente. Um trajeto que aproximadamente 1h30, 2 horas já faria. Mais ou menos 1h30 a 2 horas faria, e já estavam há 8 horas ali. Há 8 horas lutando. E uma coisa que eu acho muito bonito é o versículo 48, que diz assim, vendo-os, Jesus, né, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, isto é, Jesus queria ir para frente, no ponto principal, que era estar na dianteira. E aí realmente acontece o que nós conhecemos, o mar se acalma, Jesus foi até um momento, ele deixou até o momento em que realmente eles poderiam ir e experimentar um certo calafrio, porque isso faz com que eles sintam o quão pequenos eles eram, para depois experimentar a outra parte, o quão grande é o Senhor. E às vezes Deus espera um determinado momento, que é exatamente para trabalhar a nossa têmpera, para trabalhar a nossa experiência, para que realmente aquilo não seja alguma coisa que passe batido, que você passou por uma experiência e ela não te acrescentou nada. Ele deixa um pouquinho, aí depois ele vai e age, e aí você então vai perceber quão grande é esse Deus, quão maravilhoso é esse Senhor, porque você sentiu a força do vento, o perigo do vento, mas depois vem a calma, a bonança e a segurança. Meus irmãos e irmãs, que realmente as nossas, esse finalzinho de ano, nós possamos estar verificando aquilo que se passou na vida de cada um de nós, mas perceber e falar semelhante àquela experiência de John Wesley, um pouco antes dele morrer lá com seus 86 anos e alguma coisa. O melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco, porque Ele vai cumprindo a sua palavra, a sua promessa, de que todas as coisas, note bem, todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e seja essa nossa experiência saindo desse ano e entrando no próximo ano. Nós esperamos que os irmãos e as irmãs estejam conosco no dia 31, porque nós teremos o culto no dia 31 às 23 horas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça maravilhosa. Te louvamos pelo teu amor em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque esse ano está quase se findando. E muitas vezes, ó Deus, nós tomamos a direção da nossa própria vida e tentamos fazer, ó Pai, conforme melhor nos pareceu. Mas, ó Pai, nós queremos confessar essa nossa negligência, nossa falta de confiança e suplicar, ó Deus, nos perdoe. Mas em nome de Jesus, toma a direção das nossas vidas e dá, ó Pai, que em nossa mente nós possamos sempre nos aquietar em meio aos problemas, em meio às lutas e saber que Tu és Deus. E saber, ó Pai, que Tu estás sempre olhando para as nossas vidas, aguardando o momento de tomar a dianteira e assim, ó Deus, coordenar a vida de cada um de nós, dar a direção na vida de cada um de nós. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pela vida dos irmãos, das irmãs, Te louvar, ó Deus, por nós que estamos aqui, e Te louvar também por aqueles que estão viajando. Pai de amor, aceita a expressão do nosso amor, da nossa dedicação, aceita, Senhor, a nossa adoração e o desejo de que, ó Pai, Tu nos uses no dia a dia para levar outras pessoas a confiarem em Ti e colocar as suas vidas unicamente nas Tuas mãos através de Cristo Jesus. É em nome dEle que nós oramos. Amém, amém. E que a paz de Deus, o amor insondável de Cristo Jesus e a presença fortalecedora do Espírito Santo seja, irmãos e irmãs, com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém, amém. Assentai-vos. Alguém tem algum aviso? Peço permissão para falar um pouquinho. Tudo bem. Desejo saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Estivemos em Ubatuba, 10 pessoas. Os pais, irmã do Rodrigo, meus netos, e fomos visitar a igreja metodista. Fiquei alegre,
que é uma igreja com mais de 100 membros. E, na ocasião, também tive a felicidade de conhecer, cumprimentar e abraçar o bispo que estava lá. E foram apresentados pelos irmãos de lá mais de 20 pessoas para se tornarem membros daquela igreja. Então, a minha alegria foi grande, porque a gente pensava, que era uma igrejinha pequenininha, 10, 12. Olha, eu contei mais de 120 pessoas. Então, a alegria foi bastante, aliada à alegria que tive em companhia dos meus netos, né? E, graças ao bom Deus, viajamos bem. E fiquei alegre de ter essa oportunidade aqui de saudar e dar essa notícia. Deus abençoe a todos. Raimundo? Dá uma chegadinha aqui. O Raimundo está colhendo, quando até os 15 anos, dizia assim, colhendo um cravo, colhendo uma rosa. Aí depois colhendo uma abóbora, pepino. Mas nos alegramos então, porque o Raimundo está completando mais um ano de vida e que realmente o Senhor maravilhoso esteja abençoando a vida do Raimundo. Vamos orar pela vida do Raimundo. Nosso Deus de amor, nosso Pai querido, nós te louvamos porque Tu és o Senhor doador e galardoador da vida. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos a bênção de ter o nosso irmão Raimundo como nosso irmão, como parte do Teu povo do coração aquecido aqui no Brás. Louvamos, ó Deus, porque podemos nos alegrar porque ele completa mais um ano de vida. Pai, nos seus projetos, nas suas necessidades, na sua família, que a Tua graça sustentadora continue, ó Pai, sempre presente. De tal maneira, ó Pai, que a cada momento o Raimundo, a sua família, sinta o Teu carinho, o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Nós fizemos uma consulta pela internet com respeito... Fizemos uma consulta pela internet com respeito àquela ceia, refeição mesmo, né? Depois do culto de vigília. Nós não recebemos nenhum retorno. Então, entendemos que os irmãos, as irmãs, não querem fazer aqui a ceia, aqui na igreja. Então, nós não teremos a ceia após o culto. Note bem, teremos o culto dia 31 às 23, tá? 31, 23 horas, nós teremos um culto. Vai ser um culto mais ou menos simples também, semelhante a hoje. A previsão é que nos primeiros 15 minutos do ano que vem, nós terminemos o culto e aí poderemos ir para as nossas casas e quem for tomar sua refeição lá, já ou com seus familiares, já poderá estar tomando a sua refeição. Se alguém precisar de carona, porque fica perigoso nesse período, é só nos falar, porque nós nos cotizamos aí, quem precisar, nós vamos e damos carona para quem precisaria, tá? Se alguém tiver dificuldade também, nós damos um jeito, nem que seja fazer comboio, sei lá, qualquer coisa assim. É só nos falar antes do culto, tá? Então, dia 31, 23 horas, nós estaremos participando desse culto, o último culto desse ano e, de certa forma, o primeiro do ano que vem.
Mais alguma coisa? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém.